Talmud, Shabat 152b. Estudos de Alessandro Oliveira dos Santos. O Talmud é uma das obras centrais da tradição judaica. Ele não é um livro comum, nem foi escrito de uma vez só. Sua formação ocorreu ao longo de séculos, reunindo debates, análises e diálogos entre sábios da terra de Israel e da Babilônia. A versão mais estudada hoje é o Talmud Bavli, compilado aproximadamente entre os séculos 3 e 6 da Era Comum. O Talmud não é uma narrativa linear. Ele é construído como uma conversa contínua entre gerações de sábios. Perguntas são levantadas, objeções surgem, respostas são refinadas, e novas questões aparecem. Ele comenta a Mishnah, o código oral da lei judaica, mas vai muito além da lei prática. Dentro dele encontramos também reflexões filosóficas, parábolas, metáforas e descrições simbólicas da realidade espiritual. O trecho que estudaremos pertence ao Tratado Shabá, página 152b. À primeira vista, o texto parece tratar de temas como morte, preservação do corpo, ressurreição e até necromancia. Mas o Talmud frequentemente utiliza linguagem figurativa para expressar conceitos profundos sobre a alma, o desejo humano e a relação entre matéria e espiritualidade. Para compreender esse tipo de texto, é necessário distinguir entre leitura literal e leitura estrutural. Os sábios falavam em linguagem de ramos, usando imagens deste mundo para apontar para processos internos e espirituais. Ao longo deste estudo, os 11 parágrafos serão apresentados primeiro em sequência contínua. Depois, cada parágrafo será analisado em camadas, revelando seus significados históricos, filosóficos e espirituais. O objetivo não é tratar o texto como lenda ou misticismo popular, mas como um sistema de pensamento sofisticado que descreve a dinâmica interior do ser humano. Este é um convite para entrar na linguagem do Talmud, uma linguagem que exige atenção, paciência e profundidade. Talmud, Shabat 152b. Durante os 7 dias de luto, Rav Yehuda levava 10 pessoas para se sentarem em seu lugar, na casa do falecido. Após 7 dias, o falecido apareceu a Rav Yehuda em sonho e disse: "Fique tranquilo, pois você me tranquilizou." Rabi Abarro disse: "Tudo o que as pessoas dizem diante do falecido, ele sabe, até que o túmulo seja selado com a pedra superior." Rabi Ia e Rabi Shimon, filho de Rabi Yehuda Hanazi, discordaram quanto ao significado desta afirmação. Um deles disse que o falecido fica ciente até que o túmulo seja selado com a pedra superior, o que se refere à cobertura da sepultura, Tosafot. E o outro disse que é até que a carne se decomponha. Aquele que afirma que a consciência dura até a decomposição da carne pode fundamentar sua posição no seguinte versículo: "Mas a sua carne se entristece por ele, e a sua alma chora por ele." Jó capítulo 14, versículo 22. Isso indica que o falecido está ciente da dor da sua carne na sepultura. Aquele que afirma que o falecido só tem consciência até o túmulo ser selado com a pedra superior pode fundamentar seu ponto de vista no que está escrito em outro versículo: "E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu." Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Isso indica que, quando o corpo retorna à terra, o espírito também retorna ao seu lugar e não tem mais consciência do que está acontecendo com o corpo. Os sábios ensinaram, com relação ao versículo: "E o espírito retorna a Deus, que o deu." Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que as palavras "quem o deu" significam "como foi dado." Em outras palavras, devolva-o a ele como ele o deu a você. Assim como ele o deu a você em pureza, você também deve devolvê-lo a Deus em pureza. O Talmud cita uma parábola de um rei de carne e osso que distribuiu vestes reais a seus servos. Os sábios as dobraram e as colocaram em uma caixa, cúfisa, para protegê-las, enquanto os insensatos foram trabalhar com elas. Depois de algum tempo, o rei pediu que suas vestes lhe fossem devolvidas. Os sábios as devolveram passadas, como estavam quando os servos as receberam, e os insensatos as devolveram sujas. O rei ficou feliz em receber os sábios e irado em receber os insensatos. Com relação aos sábios, ele disse:
minhas vestes serão devolvidas ao depósito, e que retornem em paz para suas casas. E com relação aos insensatos, ele disse, minhas vestes serão entregues ao lavandeiro, e eles, os insensatos, serão presos como castigo por degradarem as vestes do rei para seus próprios fins. O santo, bendito seja ele, também age dessa maneira. Com relação aos corpos dos justos, que são comparados às vestes reais bem cuidadas, está escrito, ele entra na paz, repousam em seus leitos todos os que andam na retidão. Isaías capítulo 57, versículo 2. E com relação às suas almas, está escrito, a alma do meu Senhor será ligada ao feixe da vida com o Senhor, teu Deus. 1 Samuel capítulo 25, versículo 29. E, inversamente, com relação aos corpos dos ímpios, está escrito, não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Isaías capítulo 57, versículo 21, e com relação às suas almas, está escrito, as almas dos teus inimigos ele lançará na funda. 1 Samuel capítulo 25, 29. Foi ensinado em uma baraita que Rabi Eliezer disse, as almas dos justos são guardadas sob o trono da glória, como está escrito, e a alma do meu Senhor será ligada no feixe da vida. 1 Samuel capítulo 25, versículo 29. E as almas dos ímpios são continuamente acorrentadas, e um anjo fica em uma extremidade do mundo e outro anjo fica na outra extremidade do mundo, e eles lançam as almas dos ímpios de um lado para o outro, como está escrito, e as almas dos vossos inimigos ele lançará na cavidade da funda. 1 Samuel capítulo 25, 29. Raba disse a Ravi Naamã, o que acontece com as almas das pessoas medianas, que não são nem justas nem impias? Ravi Naamã respondeu, é bom que você me tenha feito essa pergunta, pois mesmo se eu estivesse morto, não seria capaz de lhe dizer isso. Como Shimuel disse, estas e aquelas, as almas dos ímpios e das pessoas medianas, são entregues a Duma, o anjo encarregado dos espíritos. Mas estas, as almas das pessoas medianas, têm descanso, e estas, as almas dos ímpios, não têm descanso. Ravi Mari disse, nem mesmo os corpos dos justos serão preservados e se tornarão pó, como está escrito, e o pó voltará à terra, como era. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O Talmud cita uma história relacionada, os cavadores que estavam escavando nas terras de Ravi Naamã encontraram uma sepultura, e Ravi Ahai Bar Yoshia, que estava enterrado ali, os repreendeu. Eles foram até Ravi Naamã e disseram, um falecido acabou de nos repreender. Ravi Naamã foi até a pessoa ali enterrada e perguntou, quem é o mestre, ou seja, quem é você? Ele respondeu, eu sou Ahai Bar Yoshia. Ravi Naamã perguntou, como seu corpo foi preservado? Ravi Mari não disse que os justos se transformarão em pó. Ravi Ahai respondeu, e quem é Mari, a quem eu não conheço? Por que eu deveria me preocupar com o que ele diz? Ravi Naamã disse-lhe, mesmo sem a declaração de Ravi Mari, existe um versículo explícito que está escrito, e o pó voltará à terra como era. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Ravi Ahai disse-lhe, quem te ensinou o livro de Eclesiastes não te ensinou o livro de Provérbios, pois está escrito em Provérbios, um coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Isto significa que qualquer pessoa que tenha inveja no coração durante a vida, seus ossos apodrecerão na sepultura, e qualquer pessoa que não tenha inveja no coração, seus ossos não apodrecerão. Ravi Naamã o tocou e viu que ele tinha substância. Ravi Naamã disse-lhe, que o mestre se levante e entre em minha casa. Ravi Ahai disse-lhe, você revelou que nem sequer estudou os profetas, e não é apenas dos escritos que você é ignorante, pois está escrito, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos levantar, ó povo meu. Ezequiel capítulo 37, versículo 13. Enquanto os mortos não forem instruídos a deixar seus túmulos, sair por vontade própria é proibido. Ravi Naamã perguntou mais uma vez a Ravi Ahai sobre a preservação da carne, e ele disse, mas está escrito, porque tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis capítulo 3,
versículo 19, então por que teu corpo não se transformou em pó? Ele lhe disse, esse versículo se aplica aos justos apenas 1 hora antes da ressurreição dos mortos, para que eles também possam ser recriados, Maharsha. Certo apóstata disse certa vez ao Rabino Abarro, você diz que as almas dos justos são guardadas sob o trono da glória, mas, se assim for, como a mulher do oráculo ressuscitou Samuel usando necromancia se a alma dele não estava mais neste mundo? Rabino Abarro respondeu, ora, isso ocorreu dentro do prazo de 12 meses após a sua morte, como foi ensinado em uma baraita, durante 12 meses completos, o corpo de uma pessoa falecida permanece e sua alma ascende e desce, de modo que às vezes está neste mundo com o corpo. Após 12 meses, o corpo deixa de existir. E sua alma ascende ao seu lugar sob o trono da glória, e não desce mais. Começamos nossos estudos com o texto da página 152b do Talmud. Análise por partes. Parágrafo 1. Durante os 7 dias de luto, Rav Yehuda levava 10 pessoas para se sentarem em seu lugar, na casa do falecido. Após 7 dias, o falecido apareceu a Rav Yehuda em sonho e disse, fique tranquilo, pois você me tranquilizou. Camada 1. Explicação simples. O texto descreve um costume. Quando alguém morria, durante 7 dias as pessoas se reuniam na casa do falecido. Rav Yehuda fazia algo especial, ele reunia 10 pessoas ali. Depois desses 7 dias, ele sonhou com o falecido, que lhe disse, você me tranquilizou. No nível simples, isso parece dizer que, o cuidado e o respeito pelos rituais deram descanso à alma da pessoa que morreu. Mas se ficarmos só nisso, podemos cair em superstição. Então precisamos perguntar, o que realmente está sendo descrito aqui? Camada 2. Desmistificação das imagens. Vamos retirar o elemento mágico. O texto não está descrevendo um fantasma agradecendo. Na linguagem dos sábios, aparecer em sonho, não significa necessariamente um espírito vagando. Sonho, na linguagem interior, é um estado em que algo ainda não está totalmente claro ou consciente. O que morreu aqui, não é apenas o corpo físico. É um estado. Um grau terminou. Quando um estado espiritual se encerra, a sensação de vazio. Isso é chamado de luto. Camada 3. Tradução estrutural. Agora começamos a entrar no pensamento cabalístico. 7 dias, 7, na tradição, sempre indica a estrutura completa das qualidades emocionais. 1 Chesed, 2 Gevura, 3 Tiferet, 4 Netzach, 5 Rod, 6 Yesod e 7 Malchut. Ou seja, um grau completo foi encerrado. 10 pessoas, 10 é a estrutura mínima completa. Toda a realidade espiritual é organizada em 10 Sefirot. Sem 10, não há KLI completo. Então o que Rav Yehuda faz? Ele organiza 10, estrutura completa, no lugar onde houve retirada. Isso é muito profundo. Ele não lamenta apenas. Ele reorganiza o sistema. Camada 4. Nível cabalístico intermediário. Quando a luz se retira de um grau, ocorre o que chamamos de Stokut. A retirada deixa um reshimo, um registro. Se esse registro não for integrado corretamente, o estado fica instável. O que significa então, você me tranquilizou? Significa que o grau anterior foi encerrado corretamente. A dezena organizada no lugar da perda cria equilíbrio. O reshimo foi colocado em ordem. Não há alma flutuando pedindo ajuda. A estrutura sendo estabilizada. Camada 5. Ponte para a dezena. Agora veja a genialidade. Quando a queda, quando a perda de inspiração, quando a retirada de luz. O que fazemos? Não ficamos sozinhos. Reunimos 10, porque somente numa estrutura completa o grau anterior pode ser integrado. Tranquilizar o morto, significa, dar forma correta ao estado que terminou. Síntese. O texto não fala sobre fantasma. Não fala sobre magia. Não fala sobre espírito vagando. Ele descreve, encerramento de um grau, organização da estrutura, integração do reshimo, estabilização do sistema, e isso só é possível dentro de uma dezena. Parágrafo 2. Rabi Abarro disse, tudo o que as pessoas dizem diante do falecido, ele sabe, até que o túmulo seja selado com a pedra superior.
Rabi Ia e Rabi Shimon, filho de Rabi Yehuda Hanasi, discordaram quanto ao significado desta afirmação. Um deles disse que o falecido fica ciente até que o túmulo seja selado com a pedra superior, o que se refere à cobertura da sepultura, Tosafot. E o outro disse que é até que a carne se decomponha. Camada uma explicação simples. O texto diz: Rabi Abarro afirma que o falecido sabe tudo o que falam diante dele, até que o túmulo seja selado. Depois aparecem duas interpretações, uma diz, isso significa até fechar a sepultura com a pedra. Outra diz, significa até a carne se decompor. No nível simples, parece novamente uma discussão sobre, até quando o morto tem consciência. Mas se ficarmos nesse plano, criamos imaginação corporal. Precisamos subir. Camada 2 Desmistificação. Primeiro ponto, não se trata de cadáver ouvindo conversa. Carne morta não percebe. Então o que significa, o falecido sabe o que falam diante dele. Na linguagem dos sábios, saber, não significa audição biológica. Significa que o grau ainda está conectado ao ambiente onde operava. A pergunta real é, quando termina completamente o vínculo entre o grau anterior e o campo onde ele atuava? Camada 3 Tradução das imagens. Vamos traduzir as imagens. Falar diante do falecido, igual a interação com o grau que terminou. Selar com a pedra, igual a fechamento estrutural do estado. Carne se decompor, igual a dissolução total da vestimenta material. Pedra representa conclusão. Carne representa a matéria do desejo. Então temos duas possibilidades. A. O grau se encerra quando há fechamento formal. B. O grau se encerra quando a vestimenta se dissolve totalmente. Essa é a discussão. Camada 4 Nível estrutural. Na linguagem cabalística, quando a Stokut, retirada da luz, permanece um reshimo. A questão é, o reshimo ainda responde enquanto existe vestígio da estrutura anterior? Ou a retirada da luz já rompe completamente o vínculo? Até selar a pedra, significa, até que o sistema reconheça formalmente o encerramento. Até decompor a carne, significa, até que o desejo perca completamente a forma anterior. Isso é uma discussão técnica sobre grau espiritual. Camada 5 Nível intermediário cabalístico. Vamos mais fundo. Forma igual a intenção. Matéria igual a desejo. Quando a intenção se retira, a matéria ainda guarda vestígio. Pergunta dos sábios, o grau anterior ainda reage enquanto há vestígio estrutural? Ou a retirada da intenção já encerra tudo? Essa é uma discussão sobre persistência do reshimo após Stokut. Não é sobre fantasmas, é sobre dinâmica entre forma e vestimenta. Camada 6 Ponte para trabalho interior. Agora aplique isso ao trabalho espiritual. Quando você perde um estado de inspiração, quando a luz se retira, o grau terminou imediatamente, ou ainda há vestígio que precisa ser encerrado corretamente? Às vezes o estado já terminou, mas o desejo ainda está ligado a ele. É aí que ocorre confusão. Esse é o falecido que ainda sabe. Não é cadáver, é estado espiritual não totalmente integrado. Síntese. O trecho está discutindo, quando termina completamente um grau espiritual. No momento formal da retirada, ou quando a vestimenta perde totalmente sua forma. É uma análise da separação entre forma, desejo, registro, integração. Nada de necromancia. Tudo estrutura. Parágrafo de número 3 do Talmud. Aquele que afirma que a consciência dura até a decomposição da carne pode fundamentar sua posição no seguinte versículo: mas a sua carne se entristece por ele, e a sua alma chora por ele. Jó capítulo 14, versículo 22. Isso indica que o falecido está ciente da dor da sua carne na sepultura. Aquele que afirma que o falecido só tem consciência até o túmulo ser selado com a pedra superior pode fundamentar seu ponto de vista no que está escrito em outro versículo: e o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Isso indica que, quando o corpo retorna à terra, o espírito também retorna ao seu lugar e não tem mais consciência do que está acontecendo com o corpo. Camada 1 Explicação simples. O texto apresenta duas opiniões.
Uma diz, a pessoa continua consciente enquanto o corpo ainda está se decompondo. Baseia-se no versículo de Jó, a sua carne se entristece, sua alma chora. A outra opinião diz, a consciência só dura até o túmulo ser fechado. Depois disso, o pó volta à terra, e o espírito volta a Deus. Ou seja, depois que o corpo retorna à terra, não há mais consciência ligada ao corpo. No nível simples, parece uma discussão sobre quanto tempo o morto sente algo. Mas se ficarmos aqui, caímos em imaginação corporal. Camada 2 Desmistificação. Primeiro ponto importante, a Kabbalah não trabalha com alma sofrendo dentro da carne. Carne é biologia, biologia não sente depois da morte. Então o que significa, a carne se entristece? Não pode ser literal, é linguagem figurada. Os sábios estão discutindo, até que ponto o vínculo entre forma e matéria permanece ativo após a retirada da luz. Não é sobre cadáver sentindo dor. É sobre o grau espiritual ainda conectado à sua vestimenta anterior. Camada 3 Tradução estrutural. Agora entramos mais fundo. Carne, representa o desejo vestido na matéria. Alma, representa a forma que operava nesse desejo. Primeira opinião, enquanto a estrutura do desejo ainda não se dissolveu completamente, o reshimo ainda está ligado ao estado anterior. Segunda opinião, assim que a forma se separa da matéria, acabou. O pó volta à terra, significa, o desejo retorna ao estado básico de recepção. O espírito volta a Deus, significa, a forma retorna à sua raiz. Percebe? Não é uma discussão sobre cadáver consciente. É sobre separação entre forma e matéria. Camada 4 Nível cabalístico intermediário. Na linguagem do Ari, matéria igual a desejo de receber. Forma igual a intenção. Quando a Stokut dá luz, a intenção se retira. O desejo permanece. Agora surge a pergunta, o registro, reshimo, permanece ligado à vestimenta anterior por quanto tempo? Opinião 1. Enquanto o desejo ainda mantém vestígios estruturais do grau anterior. Opinião 2. Assim que ocorre separação estrutural, a forma retorna à raiz imediatamente. Em termos técnicos, é uma discussão sobre persistência do reshimo na vestimenta. Camada 5 Ponte filosófica. Isso toca uma questão profunda, a identidade é corpo. Ou é forma? Se identidade fosse carne, ela acabaria com a decomposição. Se identidade é forma, ela não depende da carne. Então o texto está educando o leitor a separar matéria transitória, forma estrutural. Camada 6 Ponte para a dezena. Agora algo muito importante. Se a forma retorna à raiz, onde ocorre a correção? Não é no cemitério, não é no cadáver, é na estrutura viva do sistema. A correção do desejo ocorre em relação com outros desejos. Por isso a Kabbalah direciona para a dezena. A discussão talmúdica está preparando o pensamento, não confunda corpo com alma. Não confunda matéria com forma. Não confunda biologia com espiritualidade. Síntese: o texto não está discutindo sofrimento pós-morte. Está discutindo separação entre forma e matéria. Persistência ou não do reshimo. Vínculo entre desejo e intenção. O momento exato da desconexão estrutural. É ontologia, não necromancia. Parágrafo 4. Os sábios ensinaram, com relação ao versículo, e o espírito retorna a Deus, que o deu, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que as palavras, quem o deu, significam, como foi dado. Em outras palavras, devolva-o a ele como ele o deu a você. Assim como ele o deu a você em pureza, você também deve devolvê-lo a Deus em pureza. O Talmud cita uma parábola de um rei de carne e osso que distribuiu vestes reais a seus servos. Os sábios as dobraram e as colocaram em uma caixa, cúfisa, para protegê-las, enquanto os insensatos foram trabalhar com elas. Depois de algum tempo, o rei pediu que suas vestes lhe fossem devolvidas. Os sábios as devolveram passadas, como estavam quando os servos as receberam, e os insensatos as devolveram sujas. O rei ficou feliz em receber os sábios e irado em receber os insensatos. Camada 1 Explicação simples. O versículo diz, o espírito retorna a Deus, que o deu.
Os sábios interpretam: quem o deu, significa, como foi dado. Ou seja, se você recebeu algo puro, deve devolver puro. Então o Talmud conta uma história: um rei distribui roupas reais aos seus servos. Alguns cuidam bem delas, outros trabalham com elas e as sujam. Quando o rei pede de volta, os cuidadosos devolvem limpas. Os descuidados devolvem sujas. O rei fica satisfeito com uns, irritado com outros. No nível simples, parece moral: cuide da sua alma. Mas se ficarmos nisso, reduzimos a estrutura a moralismo. Camada 2: desmistificação. Não se trata de Deus bravo. Não se trata de punição emocional. Não se trata de alma literalmente manchada. É uma metáfora. Rei igual à raiz da realidade. Vestes igual a vestimentas do desejo. Servos igual a estados da criatura. A pergunta é: o que significa devolver, como foi dado? Camada 3: tradução estrutural. Vamos decodificar. Espírito, aqui não é personalidade. É forma. Forma igual a intenção. O Criador dá, à forma inicial, um ponto puro, potencial de doação. Mas esse ponto desce e se veste no desejo de receber. Agora há duas possibilidades: a pessoa usa essa vestimenta apenas para benefício próprio. B. A pessoa trabalha para preservar e elevar a forma. Sujar a roupa significa misturar intenção egoísta com a forma recebida. Guardar na caixa significa proteger a intenção da contaminação egoísta. Camada 4: nível cabalístico intermediário. Agora entramos no mecanismo real. O desejo de receber é matéria. A intenção é forma. Quando a intenção é para si, a vestimenta se torna impura, em termos técnicos, recepção para si. Quando a intenção é restrita e corrigida, a forma permanece alinhada com a raiz. Devolver como foi dado, não significa devolver intacto biologicamente. Significa devolver o desejo com intenção corrigida. Se a pessoa não trabalhou, o desejo retorna com a viúde não corrigida. Se trabalhou, retorna com equivalência de forma. Não há julgamento emocional. Há equivalência ou não equivalência. Camada 5: ponte filosófica. Perceba algo profundo. O texto desloca a discussão de até quando o morto sente, para como você vive enquanto está vestido no corpo. Ele muda da ontologia da morte para a ética estrutural da vida. Não é sobre cadáver, é sobre o uso da forma enquanto a vestimenta. Camada 6: ponte para a dezena. E aqui entra a parte prática. Como preservar a vestimenta? Sozinho, o desejo naturalmente se suja. Porque sua natureza é receber para si. A correção da intenção só ocorre em relação, em contraste, em integração, ou seja, no trabalho coletivo. A parábola não é moral, é sistêmica. Ou você transforma o desejo em veículo de doação, ou ele retorna como pura recepção. Síntese: o parágrafo ensina: forma foi dada pura. Desejo é matéria bruta. Vida é campo de trabalho. Intenção determina a pureza. Retorno significa equivalência de forma. Não há céu ou inferno emocional aqui. Há estrutura. E estrutura não se ofende. Ela responde por equivalência. Parágrafo de número 5. Com relação aos sábios, ele disse: minhas vestes serão devolvidas ao depósito, e que retornem em paz para suas casas. E com relação aos insensatos, ele disse: minhas vestes serão entregues ao lavandeiro, e eles, os insensatos, serão presos como castigo por degradarem as vestes do rei para seus próprios fins. Camada 1: explicação simples. O rei reage de duas formas. Para os sábios, as vestes voltam ao depósito. Eles retornam em paz para suas casas. Para os insensatos, as vestes vão ao lavandeiro. Eles são presos por terem sujado as vestes reais. No nível simples, parece recompensa e punição. Mas a Kabbalah nunca fala de punição emocional. Ela fala de consequência estrutural. Camada 2: desmistificação. Primeiro, o rei não está ofendido. Não é psicologia divina, é lei de equivalência. Depósito não é céu. Lavandeiro não é inferno. Prisão não é cadeia literal. São estados.
A parábola está descrevendo o que acontece com o desejo após o uso incorreto ou correto da forma. Camada 3 Tradução das imagens. Vamos decodificar. Vestes igual a intenção vestindo o desejo. Depósito igual a estado de conservação da forma corrigida. Casa igual a raiz espiritual do grau. Lavandeiro igual a processo de purificação. Prisão igual a estado de restrição. Quando a vestimenta está preservada, ela retorna ao sistema sem necessidade de correção adicional. Quando está suja, precisa passar por processo de limpeza. E o desejo que a utilizou de forma egoísta entra em restrição. Camada 4 Nível cabalístico intermediário. Aqui está o mecanismo real. Quando o desejo opera com intenção egoísta, forma e matéria entram em disparidade. Isso cria desequilíbrio estrutural. Lavandeiro simboliza processos de correção, restrição, sintisum, sofrimento educativo, reencarnação, estados de pressão interna. Prisão simboliza limitação do uso do desejo até que ele esteja apto. Não é punição, é ajuste estrutural. Quando há equivalência, não há necessidade de ajuste. O grau retorna em paz. Camada 5 Ponte filosófica. Isso responde à pergunta existencial: o que acontece depois da morte? Nada mágico. O que acontece é, o estado adquirido determina o próximo estado. Se há equivalência, há continuidade suave. Se há disparidade, há processo corretivo. Camada 6 Ponte para a dezena. Agora observe algo profundo. Você não lava a vestimenta sozinho. O desejo não se purifica por decisão mental. Ele precisa de ambiente, precisa de contraste, precisa de relação. Por isso a correção real ocorre em estrutura coletiva. O lavandeiro pode ser entendido como sistema de correção da alma coletiva. E a dezena é o laboratório consciente desse processo. Síntese: o trecho não ensina céu e inferno. Ensina uso correto da forma, consequência estrutural, necessidade de purificação, restrição do desejo egoísta, continuidade baseada em equivalência. Tudo é sistema. Nada é vingança divina. Parágrafo 6. O santo, bendito seja ele, também age dessa maneira. Com relação aos corpos dos justos, que são comparados às vestes reais bem cuidadas, está escrito: ele entra na paz, repousam em seus leitos todos os que andam na retidão. Isaías capítulo 57, versículo 2. E com relação às suas almas, está escrito: a alma do meu Senhor será ligada ao feixe da vida com o Senhor, teu Deus. 1 Samuel capítulo 25, versículo 29. E, inversamente, com relação aos corpos dos ímpios, está escrito: não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Isaías capítulo 57, versículo 21. E com relação às suas almas, está escrito: as almas dos teus inimigos ele lançará na funda. 1 Samuel capítulo 25, versículo 29. Foi ensinado em uma baraita que Rabi Eliezer disse: as almas dos justos são guardadas sob o trono da glória, como está escrito: e a alma do meu Senhor será ligada no feixe da vida. 1 Samuel capítulo 25, versículo 29. E as almas dos ímpios são continuamente acorrentadas, e um anjo fica em uma extremidade do mundo e outro anjo fica na outra extremidade do mundo, e eles lançam as almas dos ímpios de um lado para o outro, como está escrito: e as almas dos vossos inimigos ele lançará na cavidade da funda. 1 Samuel capítulo 25, versículo 29. Camada 1 Explicação simples. O texto diz: justo, seta apontando para a direita, paz, repouso, feixe da vida. Ímpio, seta apontando para a direita, ausência de paz, arremessados como pedra na funda. E acrescenta: almas dos justos estão sob o trono da glória. Almas dos ímpios são lançadas de um extremo ao outro do mundo. No nível simples, parece recompensa e punição cósmica. Mas isso ainda é linguagem infantil da Torá. Agora precisamos crescer. Camada 2 Desmistificação. Não existe trono físico. Não existem anjos lançando almas como bola. Trono da glória é símbolo de governo da luz. Feixe da vida é integração estável. Funda é instabilidade. O texto descreve estados de equilíbrio ou desequilíbrio estrutural, não geografia espiritual.
Camada 3 Tradução das imagens. Vamos traduzir cuidadosamente. Entram na paz, igual a alcançam equivalência de forma. Repousam em seus leitos, igual ao desejo encontra alinhamento com sua raiz. Feixe da vida, igual à integração no sistema geral da alma coletiva. Não há paz para os ímpios, igual à ausência de equivalência. Lançados na funda, igual à oscilação entre estados opostos. Agora isso começa a ficar técnico. Camada 4 Nível cabalístico intermediário justo, Sadik, não significa moralmente bom. Significa, desejo com intenção alinhada à doação. Ímpio, racha, não significa pessoa má. Significa, desejo operando em recepção para si. Quando a equivalência de forma, o desejo encontra estabilidade. Isso é chamado de paz. Quando a disparidade, o desejo não encontra repouso. Ele oscila, como pedra lançada de um lado a outro. Isso é descrição perfeita do ego. Ele nunca repousa, nunca está satisfeito, sempre oscilando. Camada 5, Trono da Glória. Trono representa a base do governo. Glória, Kavod, está ligada à revelação da luz. Guardada sob o trono, significa, desejos corrigidos permanecem sob domínio da luz. Não se perdem, não se desintegram, eles se integram de forma estável. Camada 6, Anjos de um extremo a outro. Anjo, Malak, significa força. Duas forças opostas lançando a alma de um lado para outro simbolizam linha direita e linha esquerda sem linha média. Quando não há correção, o desejo é puxado por extremos. Ora prazer, ora vazio, ora entusiasmo, ora desespero. Isso é funda, isso é oscilação egoísta. Camada 7 Ponte filosófica profunda. Veja como o texto evoluiu desde o início do 152b, primeiro discutia, até quando a consciência após a morte. Agora está ensinando, o que determina a estabilidade ou instabilidade do desejo. O texto deixou a necrologia. Entrou na ontologia da forma. Camada 8 Ponte para a dezena. E aqui está o ponto decisivos. Equivalência de forma não ocorre sozinho. Linha média não nasce isoladamente. Sem integração com outros desejos, a pessoa oscila eternamente. Direita, esquerda, ego, idealismo, queda, exaltação. A dezena cria linha média. Sem linha média, a alma é lançada na funda. Com linha média, ela é ligada ao feixe da vida. Síntese final deste trecho: não é céu e inferno. É estabilidade ou instabilidade da forma. Integração ou fragmentação. Equivalência ou disparidade. Repouso ou oscilação. Tudo é estrutural. Nada é punitivo. Parágrafo 7. Raba disse a Rav Naman: o que acontece com as almas das pessoas medianas, que não são nem justas nem impias? Rav Naman respondeu: é bom que você me tenha feito essa pergunta, pois mesmo se eu estivesse morto, não seria capaz de lhe dizer isso. Como Shmuel disse, estas e aquelas, as almas dos ímpios e das pessoas medianas, são entregues a Duma, o anjo encarregado dos espíritos. Mas estas, as almas das pessoas medianas, têm descanso, e estas, as almas dos ímpios, não têm descanso. Rav Mari disse: nem mesmo os corpos dos justos serão preservados e se tornarão pó, como está escrito, e o pó voltará à terra, como era. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Camada 1 Explicação simples. Raba pergunta: o que acontece com quem não é totalmente justo nem totalmente ímpio? Rav Naman responde: tanto os ímpios quanto os medianos são entregues a Duma, o anjo responsável pelos espíritos. Mas a diferença: os medianos têm descanso. Os ímpios não têm descanso. Depois Rav Mari acrescenta: mesmo os corpos dos justos viram pó. No nível simples, parece classificação moral com anjos administrando almas. Mas isso ainda é linguagem externa. Camada 2 Desmistificação. Duma não é criatura com asas administrando almas. Duma, na tradição, está associada ao silêncio. É força de suspensão, é estado de inatividade da forma. Quando o texto diz que as almas são entregues a Duma, significa, entram num estado onde não operam ativamente. Não é punição, é suspensão.
Camada 3 Tradução estrutural. Vamos traduzir. Justo igual a desejo majoritariamente em equivalência. Ímpio igual a desejo majoritariamente em recepção egoísta. Mediano igual a desejo misto. O mediano ainda não tem equivalência plena, mas também não está totalmente desconectado. Então o que acontece? Ele entra em estado de pausa. Não há estabilidade completa, mas também não há oscilação extrema. Já o ímpio oscila continuamente, sem descanso, sem equilíbrio. Isso é estrutura interna. Camada 4 Nível cabalístico intermediário. Na linguagem técnica, o justo já construiu linha média estável. O ímpio opera na recepção pura. O mediano está em processo. Entregues a Duma significa estado onde não há zivug ativo. Não há acoplamento com luz superior, mas a preservação do reshimo. É como o sistema em espera. Já o ímpio, sem tela, massacre, é puxado constantemente por forças opostas. Por isso não tem descanso. Camada 5 Sobre o corpo dos justos virar pó. Aqui Ravi Mari traz algo essencial: mesmo os corpos dos justos viram pó. Ou seja, não há santificação da matéria física. Biologia retorna à Terra. Não existe corpo eterno. Isso elimina qualquer misticismo material. O que permanece não é carne, é forma adquirida. Camada 6 Ponte filosófica. O texto agora estabelece 3 estados ontológicos: estabilidade, equivalência, oscilação, disparidade, suspensão, processo. Isso é extraordinariamente sofisticado. Ele descreve dinâmica da consciência estrutural após separação da vestimenta. Não julgamento, não céu, não inferno. Processo. Camada 7 Ponte para o trabalho na dezena. Quem é o mediano? É praticamente todo estudante sério. Não está em pura recepção, mas ainda não alcançou equivalência estável. Então entra em estados de silêncio, secura, suspensão, falta de luz. Isso é Duma, mas é parte do processo. O ímpio não descansa porque não constrói linha média. O justo descansa porque estabilizou equivalência. O mediano está sendo preparado. Síntese. O trecho ensina: não há eternização da matéria. Forma determina estado. Mediano não é condenado. Ímpio é instável. Justo é estável. Suspensão faz parte do processo. Tudo estrutural, nada mitológico. Parágrafo 8. O Talmud cita uma história relacionada. Os cavadores que estavam escavando nas terras de Rav Naman encontraram uma sepultura, e Rav Ahai Bar Yoshia, que estava enterrado ali, os repreendeu. Eles foram até Rav Naman e disseram: um falecido acabou de nos repreender. Rav Naman foi até a pessoa ali enterrada e perguntou: quem é o mestre, ou seja, quem é você? Ele respondeu: eu sou Ahai Bar Yoshia. Rav Naman perguntou: como seu corpo foi preservado? Rav Mari não disse que os justos se transformarão em pó. Rav Ahai respondeu: e quem é Mari, a quem eu não conheço? Por que eu deveria me preocupar com o que ele diz? Rav Naman disse-lhe: mesmo sem a declaração de Rav Mari, existe um versículo explícito que está escrito: e o pó voltará à terra como era. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Rav Ahai disse-lhe: quem te ensinou o livro de Eclesiastes não te ensinou o livro de Provérbios, pois está escrito em Provérbios: um coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Isto significa que qualquer pessoa que tenha inveja no coração durante a vida, seus ossos apodrecerão na sepultura, e qualquer pessoa que não tenha inveja no coração, seus ossos não apodrecerão. Camada 1 Explicação simples. Os coveiros encontram um túmulo. O falecido, Rav Ahai Bar Yoshia, os repreende. Rav Naman vai até lá e conversa com ele. Pergunta: como seu corpo foi preservado se está escrito que tudo vira pó? Rav Ahai responde citando outro versículo: um coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Conclusão aparente: quem não tem inveja não apodrece. Se ficarmos nesse nível, parece milagre corporal. Mas não é isso. Camada 2 Desmistificação. Primeiro, não há cadáver conversando. O Talmud usa diálogo para representar confronto entre princípios.
Segundo, não se trata de ossos físicos preservados. Ossos, na linguagem da Torá, representam estrutura essencial. Os ossos sustentam o corpo. Eles simbolizam o núcleo do desejo. Camada 3, tradução das imagens. Vamos decodificar. Coveiros escavando igual a forças que revelam o que estava oculto. Corpo preservado igual a estrutura interna não corrompida. Inveja igual a recepção egoísta comparativa. Apodrecer os ossos igual a deterioração da base estrutural do desejo. Coração tranquilo igual a desejo não corroído por comparação e competição. Agora começamos a entender. Camada 4, nível cabalístico intermediário. Inveja, na Cabalá, é força ambígua. Pode elevar, quando usada para alcançar doação. Pode corroer, quando usada para competir egoisticamente. Aqui o versículo fala da inveja negativa, comparação que consome internamente. Quando o desejo opera constantemente na comparação egoísta, sua estrutura interna se desintegra. Isso é, ossos apodrecendo. Mas quando o desejo alcança tranquilidade, ou seja, estabilidade interna, a estrutura permanece íntegra. Não porque o osso físico não apodrece, mas porque a base do desejo não se corrompe. Camada 5, a discussão entre versículos. Rav Naaman cita, o pó voltará à terra. Rav Ahai responde, depende da qualidade interna. Isso não contradiz. Um fala da matéria física. Outro fala da estrutura espiritual. Matéria sempre retorna ao pó. Mas a forma estrutural pode permanecer íntegra. É isso que está sendo defendido. Camada 6, ponte filosófica. Aqui o texto introduz algo profundo. Não é apenas intenção consciente que determina o estado. É qualidade interna do desejo. Um desejo corroído por inveja vive em instabilidade constante. Um desejo estabilizado encontra integridade estrutural. Isso não é moralismo, é lei sistêmica. Camada 7, ponte para a dezena. Agora veja algo delicado. Inveja pode destruir, mas também pode elevar. Na dezena, a inveja é usada como motor positivo. Você vê o amigo avançando e quer se elevar. Mas se for inveja comparativa, corrói. O texto está advertindo, se a base do desejo for competição egoísta, não haverá estabilidade estrutural. Se for tranquilidade, alinhamento interno, a preservação da forma. Síntese: a história não fala de cadáver preservado. Fala de estrutura interna do desejo. Efeito da inveja. Integridade ou deterioração da base espiritual. Diferença entre matéria física e forma adquirida. E note como o 152b evolui. Consciência após morte, seta apontando para a direita, separação forma, matéria, seta apontando para a direita, uso correto da vestimenta, seta apontando para a direita, estabilidade ou oscilação, seta apontando para a direita, estado do mediano, seta apontando para a direita, qualidade interna que preserva ou corrói a estrutura. É uma arquitetura progressiva. Nada aqui é superstição, é engenharia da alma. Parágrafo 9. Rav Naaman o tocou e viu que ele tinha substância. Rav Naaman disse-lhe, que o mestre se levante e entre em minha casa. Rav Ahai disse-lhe, você revelou que nem sequer estudou os profetas, e não é apenas dos escritos que você é ignorante, pois está escrito, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos levantar, ó povo meu. Ezequiel capítulo 37, versículo 13. Enquanto os mortos não forem instruídos a deixar seus túmulos, sair por vontade própria é proibido. Camada 1, explicação simples. Rav Naaman toca Rav Ahai e percebe que a substância. Ele o convida para sair do túmulo e ir até sua casa. Rav Ahai responde, você não estudou corretamente os profetas. Está escrito que somente quando Deus abrir os túmulos é que os mortos sairão. Ou seja, não se sai por conta própria. No nível simples, parece defesa da ideia de ressurreição futura. Mas isso ainda é superfície. Camada 2, desmistificação. Primeiro, não há cadáver conversando nem sendo convidado para jantar. O diálogo representa confronto entre dois entendimentos espirituais. Ter substância não significa carne preservada. Significa que o grau ainda tem estrutura consistente. Sair do túmulo não é andar fisicamente.
é reativar um estado espiritual encerrado. E Ravi Ahai diz, isso não acontece por vontade própria. Existe lei. Camada 3 Tradução das imagens sepultura igual a estado de ocultação. Tocar e sentir substância igual a verificar que a estrutura ainda tem integridade. Entrar na casa igual a reintegrar o grau à operação ativa. Abrir os sepulcros igual a despertar por força superior. Agora veja o princípio, um grau encerrado não retorna por decisão individual. Ele só é reativado quando há comando do sistema superior. Camada 4 Nível cabalístico intermediário Quando ocorre Stokuti, retirada da luz, o grau entra em estado de sepultura. Sepultura significa, potencial não ativo. Mesmo que o reshimo permaneça intacto, ele não pode operar sem nova iluminação. Ravi Naman quer ativar o grau. Ravi Ahai responde, sem zivug superior, isso é impossível. Somente quando a despertar da raiz, eu abrirei os sepulcros, o grau volta à atividade. Isso é lei estrutural. Camada 5 Ponte filosófica Isso responde a uma questão profunda, podemos despertar espiritualmente por vontade própria. Parcialmente, mas a ativação real de um novo grau depende de resposta da raiz. Não é autonomia absoluta, é relação. O sistema não permite autoativação arbitrária. Camada 6 Ponte para a dezena Aqui está o ponto delicado. A pessoa não ressuscita sozinha. O grau não desperta isoladamente. O despertar ocorre quando, a pedido correto, a estrutura adequada, a integração. Sem isso, o estado permanece em sepultura, potencial guardado. A dezena cria condição para que a luz superior abra o sepulcro. Síntese: o trecho ensina, grau espiritual não é ativado por ego. Estado encerrado permanece potencial. Despertar depende da raiz. Integridade estrutural não implica ativação automática. Lei governa o processo. Não é ressurreição cinematográfica. É dinâmica entre reshimo e luz superior. Parágrafo 10. Ravi Naman perguntou mais uma vez a Ravi Ahai sobre a preservação da carne, e ele disse, mas está escrito, porque tu és pó e ao pó voltarás, Gênesis capítulo 3, versículo 19, então por que teu corpo não se transformou em pó? Ele lhe disse, esse versículo se aplica aos justos apenas uma hora antes da ressurreição dos mortos, para que eles também possam ser recriados, Maharsha. O que Ravi Naman está perguntando? Ele insiste, se está escrito que o homem volta ao pó, porque o corpo do justo permanece preservado. Em linguagem simples, se a lei é dissolução, por que há exceção? Mas Ravi Ahai responde algo que muda completamente o eixo, o versículo se aplica aos justos apenas uma hora antes da ressurreição. Ou seja, não há isenção da lei. Há apenas uma diferença na ordem do processo. 2. O que significa, pó? Pó, não é terra física apenas. É o estado mais básico da matéria do desejo, o em sua forma bruta, sem intenção. Voltar ao pó significa, retornar ao ponto zero da forma espiritual. Anulação total da estrutura anterior. 3. E o que é, uma hora? Na linguagem espiritual, hora não é tempo cronológico. É um grau, um momento de transição entre estados. Portanto, o justo também passa pela dissolução completa da forma anterior, mas isso ocorre imediatamente antes da reconstrução superior. 4. O que é, ressurreição? Não é reanimação biológica, é reativação do desejo sob nova intenção. É quando o mesmo pó, a mesma matéria do desejo, recebe uma forma corrigida. Primeiro habituo, depois a reconstrução. Sempre, sem morte do grau anterior, não há novo nascimento. 5. Porque o justo permanece. Aqui está o ponto delicado. O justo mantém a integridade do reshimo. A forma externa pode se dissolver, mas a raiz da intenção permanece intacta. Então ele não é preservado fisicamente. Ele é preservado estruturalmente. Quando chega o momento do novo grau, ele passa pelo pó, apenas como transição mínima. É quase instantâneo. 6. A lei espiritual revelada aqui todos voltam ao pó. Até o justo. A diferença é, o ímpio dissolve-se sem estrutura consciente.
O justo dissolve-se como parte do processo de elevação. Um cai, o outro se reinicia. A matéria é a mesma. A direção é diferente. 7. Aplicação interior no trabalho espiritual. Isso acontece constantemente. Você sente secura, perda de sabor, vazio. Isso é voltar ao pó. Se você entende a lei, você sabe que está a um passo da reconstrução. Se não entende, pensa que tudo acabou. O sistema é inteligente. Ele exige dissolução antes da expansão. 8. Visão mais alta. Esse trecho não fala de morte física. Ele fala da dinâmica eterna do desejo. Dissolução seta apontando para a direita, recriação seta apontando para a direita, dissolução seta apontando para a direita, recriação. Até que todo o desejo esteja completamente corrigido. Isso é chamado, no conjunto, de Tekiat Ametim, reviver desejos que estavam mortos para a doação. Último parágrafo de número 11. Certo apóstata disse certa vez ao Rabino Abarro: você diz que as almas dos justos são guardadas sob o trono da glória, mas, se assim for, como a mulher do oráculo ressuscitou Samuel usando necromancia se a alma dele não estava mais neste mundo? Rabino Abarro respondeu: ora, isso ocorreu dentro do prazo de 12 meses após a sua morte, como foi ensinado em uma baraita. Durante 12 meses completos, o corpo de uma pessoa falecida permanece e sua alma ascende e desce, de modo que às vezes está neste mundo com o corpo. Após 12 meses, o corpo deixa de existir. E sua alma ascende ao seu lugar sob o trono da glória, e não desce mais. Uma pergunta do apóstata. Ele desafia: vocês dizem que a alma do justo está sob o trono da glória. Então como a médum, a mulher de Endor, trouxe Samuel de volta? Se a alma já está no alto, como pode descer? Parece contradição teológica, mas o Talmud não está discutindo espiritismo. Está discutindo estrutura de transição. 2. A resposta: os 12 meses. Rabi Abarro responde: durante 12 meses completos, o corpo permanece e a alma sobe e desce. Depois disso, ela ascende definitivamente e não retorna. Se lermos literalmente, vira misticismo popular. Mas a Kabbalah não trabalha assim. Vamos traduzir. 3. O que são 12 meses? 12 não é número biológico. 12 é estrutura completa, 12 combinações do nome, 12 meses espirituais, 12 divisões do sistema de Zeir Anpin. 12 simboliza ciclo completo de integração do grau anterior. Ou seja, após a retirada da luz, morte do grau, há período de oscilação do reshimo. Ainda há conexão residual entre estrutura e vestimenta. Depois que o ciclo se completa, a separação é definitiva. 4. Sobe e desce, o que significa? Não é alma viajando fisicamente. É o reshimo alternando entre vínculo com o grau anterior, integração na raiz superior, enquanto o desejo ainda mantém vestígios estruturais, a possibilidade de reativação parcial. Depois que o grau termina completamente, não há mais descida. 5. O que é trono da glória? Não é cadeira celestial, é estado de raiz, é o nível onde o desejo está totalmente integrado na ordem superior. Sob o trono, significa, submisso à estrutura da luz. Sem autonomia inferior, sem descida para operação independente. 6. E a necromancia? A história da médum aparece no livro de Book of Samuel I. Mas o Talmud não valida necromancia. Ele responde estruturalmente: se houve manifestação, foi dentro do período de oscilação estrutural. Não depois. Após integração total na raiz, não há retorno. Lei é lei. 7. Tradução cabalística: morte, igual a retirada da luz do grau. 12 meses, igual a ciclo completo de reorganização dos Reshimot. Sobe e desce, igual a instabilidade transitória entre dois estados. Trono da glória, igual a raiz superior do desejo corrigido. Depois da integração total, o grau não opera mais no nível anterior. 8. Aplicação no trabalho interior. Isso é extremamente prático. Quando você perde um estado espiritual, durante certo período, ele ainda sobe e desce. Às vezes você sente conexão. Às vezes desaparece. Depois de completar o ciclo, aquele grau não retorna. Ele virou raiz para algo novo.
Muitos confundem isso com perda. Na verdade, é consolidação. 9. Arquitetura completa do 152b. Agora vemos o desenho inteiro. Vestes e intenção, consciência após retirada da luz, estado do mediano, ativação apenas pela raiz, dissolução antes da recriação, período de oscilação estrutural, integração definitiva na raiz. É um tratado inteiro sobre o que acontece com um grau espiritual após sua morte. Nada aqui é espiritismo, é engenharia da alma. E agora vem a pergunta mais importante: você percebe como isso descreve também o processo de amadurecimento interior? Nada morre abruptamente. A transição, a oscilação, a integração, até que o desejo esteja pronto para o próximo grau. Agora, para concluir, então vamos fazer algo digno da grandeza do texto. Vamos unificar tudo. Estamos no Talmud Bavli, Tratado Shabá 152b. O que parecia um conjunto de histórias sobre mortos, vestes, preservação da carne e alma sob o trono da glória, na verdade é um único tratado sobre a dinâmica do grau espiritual após a retirada da luz. Agora escute como tudo se encaixa. A tese central do 152b. O 152b descreve o que acontece com um grau espiritual quando a luz se retira. Não é sobre morte física, é sobre Stokut da luz. Quando a luz sai, o desejo permanece. Mas o que acontece com ele? O tratado responde em camadas. As vestes do rei. As vestes representam a intenção. Se o desejo usou a intenção corretamente, ele devolve a veste limpa. Se usou para si mesmo, a veste se degrada. Aqui nasce o primeiro princípio: a matéria não é julgada. A intenção é. 2. O justo, o ímpio e o mediano. Depois o texto descreve 3 estados. Não são pessoas, são estados do desejo, estável na intenção, oscilante, dominado pelo ego. Isso é análise estrutural do uso da luz. 3a. Consciência após a morte. Quando a luz sai, o grau não desaparece. O reshimo permanece. A memória espiritual. Isso é chamado consciência. Não é alma flutuando, é registro ativo no sistema. 4. A preservação do corpo. O corpo que não vira pó, representa estrutura que mantém integridade após retirada da luz. Mas mesmo o justo passa por dissolução, porque todo grau precisa retornar ao pó antes de ser recriado. Sem bitu, não há renovação. 5. A ressurreição não é reanimação biológica, é reativação de Reshimot sob nova intenção. Toda subida espiritual passa por anulação. Seta apontando para a direita, retorno ao ponto zero. Seta apontando para a direita, novo zivug. Seta apontando para a direita, nova construção. Isso é Tekiyat Ametim interior. Reviver desejos que estavam inativos para a doação. 6. Os 12 meses. O ciclo de 12 meses representa a integração completa do grau encerrado. Durante esse período, o reshimo sobe e desce. Depois da consolidação total, ele não retorna ao estado anterior. Ele vira raiz. 7. O trono da glória não é lugar físico. É o nível de raiz do sistema. Quando o desejo é totalmente integrado na ordem superior, ele não opera mais como grau independente. Ele se torna base para a construção futura. Agora subimos ao nível do Ari em linguagem técnica. Stokut da luz, o Partzuf perde OHR Pinimi. Permanece reshimo de Hitlebshut e Aviut, inicia reorganização, possível zivug de Haká a futuro, reconstrução do Partzuf. O 152b está descrevendo o comportamento dos Reshimot após a saída da luz. É um texto técnico disfarçado de narrativa. Aplicando a dezena agora vem o ponto mais prático. Na dezena acontece o mesmo processo, construímos conexão. Recebemos certa iluminação. A luz se retira. Sentimos queda. O estado parece morto. Mas ele não morreu. Ele virou reshimo. Se trabalharmos corretamente, ele será recriado em grau mais alto. Se não, vira pó sem consciência. O justo é aquele que usa a queda como transição. O ímpio é aquele que usa para si. O mediano oscila. Tudo isso acontece em você, em mim, na dezena. Conclusão grandiosa. O 152b é um tratado sobre como nada espiritual se perde.
Todo estado deixa reshimo. Passa por dissolução, integra-se na raiz, prepara o próximo grau. Não existe morte no espiritual. Existe transformação estrutural. E aqui está a beleza: o pó não é fim. O pó é matéria-prima do próximo nível. A queda não é fracasso. É laboratório de reconstrução. A retirada da luz não é abandono. É convite à maturidade. Se você olhar para sua própria vida espiritual, vai reconhecer todos esses ciclos. Estados que morreram, estados que oscilaram, estados que se consolidaram. O Talmud não está contando histórias. Está descrevendo você. E agora a pergunta final, não técnica, existencial: você quer apenas entender o 152b? Ou quer viver o 152b conscientemente dentro da dezena? Porque isso muda tudo.